E, gente, tudo bem? Vamos resolver aqui a questão 1, prova Química IME 1970-1971. Questão que tem-se. Colocar um X na quadrícula correspondente ao complemento da proposição abaixo, que completa corretamente seu sentido. Proposição. Certa massa de um gás perfeito sofre uma redução de 20% de seu volume a temperatura constante. Com isso, a pressão do gás sofrerá um acréscimo de 20% em relação ao valor inicial, sofrerá um acréscimo de 25% em relação ao valor inicial, não sofrerá qualquer alteração a não ser que haja também variação da temperatura, sofrerá um acréscimo proporcional ao número de moles do gás, sofrerá uma diminuição desde que a temperatura esteja abaixo da temperatura crítica do gás ou nenhum complemento satisfaz. Vamos lá. Isso aqui, ó, a gente tem que analisar que é um gás perfeito, certo? E ele tem uma variação de volume. Então, o que a gente pode usar? A gente pode usar a equação aqui. PV sobre T, então P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, correto? Só para deixar claro, da onde que vem essa equação aqui? Essa equação vem do seguinte, a gente sabe que P vezes V é igual a nRT, certo? Isso aqui é uma fórmula muito importante em gases, correto? O que a gente pode fazer? A gente pode dividir T dos dois lados, né? Dito isso, a gente vai simplificar esse T aqui. E a gente vai ter que N vezes R é igual a P vezes V sobre T. Dito isso, a gente não tem variação de mol, certo? Inclusive, a gente sabe que essa letra D não vai estar certa por causa disso. Porque ela sofrerá um acréscimo proporcional ao número de moles? Não. O número de moles aqui é constante e ele não interfere no aumento, correto? Então a gente sabe que, por exemplo, vamos supor, se a gente tivesse 1 ou 2 moles, 1 mol, isso aqui vai ser sempre constante, porque por o gás estar num recipiente fechado, o número de mols aqui dentro não vai mudar, correto? Ele vai se manter o mesmo. E o R é uma constante. O R sendo uma constante, a gente fica que N vezes R é uma constante, porque ele é fruto de uma constante, que é o número de moles que é invariável, certo? Vezes o R, que já é uma constante. Então, isso tudo aqui é uma constante. Logo, P vezes V sobre T é sempre constante. P vezes V sobre T. Então, a gente tem que P vezes V sobre T no início tem que ser igual a P vezes V sobre T no final. Correto? Agora vamos substituir aqui, ó. O que a gente tem? Vamos trazer para cá. A gente sabe que certa massa de um gás perfeito sofre uma redução de 20% de seu volume, correto? Aqui mais um indício, né, que o número de moles não muda. Certa massa de um gás perfeito, correto? A gente tem o seguinte, a gente sabe que o volume foi reduzido em 20%. Então a gente sabe que o V2 ele vai ser igual. Redução de 20% significa que o V2 vai ser 80%, né? Que é 100% menos 20%, que é igual a 80%, correto? Então a gente sabe que o V2 vai ser 80%, que é a mesma coisa que 0,8, vezes o V1, correto? Então a gente pode ir substituindo. A gente vai ter que P1 vezes V1 sobre T1 vai ser igual a P2 vezes V2. Só que o V2 aqui, ó, 0,8 vezes V1, correto? Então a gente teria aqui P2 é igual a 0,8 vezes V1 sobre a temperatura 2. Indo mais à frente aqui, a gente sabe que a temperatura não muda, a temperatura é sempre constante aqui. Se a temperatura é sempre constante, a gente sabe que T1 vai ser igual a T2, correto? A gente sabe que T1 é igual a T2, certo? Então a gente sabe aqui que a gente pode substituir esse T2 por T1 também, correto? Dito isso, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode simplificar esse V1, simplificar esse T1 aqui, né? Simplificar isso tudo. E a gente vai ficar no final que P1 é igual a 0,8 P2, correto? Só que ele pede em relação a P2, né? Ele pede aqui a pressão do gás, nesse caso seria a pressão do gás final, ele quer saber o que acontece com a pressão final do gás. Dito isso, ele quer achar P2, então a gente vai isolar P2.
A gente vai pegar esse P2, vai isolar ele, e vai passar esse 0,8 dividindo, certo? Só que o que é 0,8? 0,8 é 8 décimos, né? Ou 4 quintos, correto? Vai ficar mais fácil assim. Que a gente vai passar multiplicando aqui, vai ficar 5P1 sobre 4. 5 sobre 4 é 1,25, né? Então a gente vai ter 1,25 P1, correto? Isso aqui é o valor da pressão 2. Então ela sofrerá um acréscimo de 20%? Não. Sofrerá um acréscimo de 25% em relação ao valor inicial? Sim, porque olha aqui, ela é 25% maior, né? Se fosse um P, seria o mesmo valor, um P1 seria o mesmo valor, e 0,5 P1 que sobrou aqui é o acréscimo que é de 25%, correto? Então, na letra C aqui, não sofrerá qualquer alteração a não ser que haja também variação de temperatura. Não está certo, porque senão teria outro tipo de variação, correto? Mas ela sofreria variação da mesma forma, correto? Indo agora, a letra D a gente já tinha descartado, né? Porque a massa é constante ali, então não vai mudar o número de mols. A letra E sofrerá uma diminuição desde que a temperatura esteja abaixo da temperatura crítica do gás. Aqui ele está falando de temperatura crítica, mas isso aqui não vai entrar no problema, né? Porque a temperatura crítica ela é um conceito de gases reais, beleza? Que está ligado à liquefação. E já que o enunciado ele fala de um gás perfeito, aqui isso não se aplica na questão, correto? E a letra F, nenhum complemento satisfaz também não é. Portanto, aqui a gente pode concluir que o gabarito seria a letra B, né? Sofrerá um acréscimo de 25% em relação ao seu valor inicial. Isso tudo para manter a constância expressa por essa fórmula aqui, correto? Espero ter entendido e muito obrigado pela atenção.